Antes da gente começar, é uma mesa que eu acho que quando a gente fala de debate, é imprescindível que a gente faça uma provocação. A gente muito falou no outro painel sobre social, que é sobre o resgate, né? Sobre a valorização da história portuária. E antes que a gente comece a falar sobre a questão cultural, tendo em vista da valorização da identidade do porto, a gente fala muito sobre inovação e parte de fora para dentro, mas como a gente tem feito esse avanço da região portuária e tão pouco pensamos do dentro para fora e valorização da cultura local. Isso como ponto turístico e ponto atrativo, não só para quem mora no Rio de Janeiro, mas também quem vem de outros estados e até países. Como por uma questão de agenda da Camila Martins, que vem representando o Grupo Cataratas, eu ia fazer o inverso, eu ia primeiro chamar o Iago para falar um pouco dessa questão da cultura e identidade, mas eu vou fazer uma pergunta provocativa para você, Camila, do fora para dentro, dessa questão do Polo de Cultura e Entretenimento do Rio de Janeiro. Você vem representando o Grupo Cataratas, que faz a gestão do Aquarrio, o maior aquário da América Latina, e que vem sendo um grande ponto turístico aqui na região portuária, e, óbvio, movimentando muito a economia local. Como você vê essa questão da inovação e do avanço, e como vocês vêm desenvolvendo o Aquarrio para se tornar esse símbolo emblemático de entretenimento e cultura, mas valorizando também o impacto social que isso tem em toda a região, e que emblemáticos vocês enfrentam por terem esse símbolo de entretenimento e problemas do dia a dia que afetam diariamente, diretamente, a gestão ali do Aquarrio atualmente? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Sou Camila, sou diretora de marketing do Grupo Cataratas. O Grupo Cataratas ele faz a gestão de diversos atrativos turísticos pelo Brasil, né? Desde Cataratas do Iguaçu, Fernando de Noronha, um dos acessos ao Cristo Redentor, Jericoacoara, são mais de 8 atrativos espalhados pelo Brasil. E hoje eu estou aqui representando o Aquarrio, localizado na zona portuária. Falando especificamente do Aquarrio, né? O Aquarrio ele inaugurou em 2016, ele é legado olímpico, né? Que a gente fala. Ele aproveitou esse boom da Olimpíadas. Na época, quando a gente resolveu fazer esse investimento, a gente está falando do ano de 2012. Então, era uma promessa o Porto Maravilha, né? Na época, junto com o Museu da Manhã, junto com o Mar. E em 2016, a gente viu, de fato, começar a sair do papel o sonho, né? Eu acho que em 2016 a gente viu essa área aqui povoada de turistas, povoada pelo carioca que não frequentava. E aí, o Aquarrio, nesses 9 anos, o que a gente vê, né, Luana, olhando para o cenário atual? A gente conseguiu consolidar hoje o Aquarrio como o terceiro atrativo turístico mais visitado do Rio de Janeiro. A gente recebe mais de 1 milhão de pessoas por ano. Então, quando a gente fala a nível de atrativo turístico, a gente tem o Cristo Redentor em primeiro lugar, o Bondinho em segundo lugar e o Aquarrio em terceiro. A gente vê um público extremamente qualificado no Aquarrio. Hoje, o ingresso do Aquarrio ele é R$ 160. Então, a gente sabe que é um ticket com valor acima, né? Então, quando a gente olha a nível de mercado de atrativo turístico no Rio de Janeiro, a gente é o segundo atrativo mais caro. E com essa alta visitação, você vê que a gente consegue trazer um público bem qualificado para a região. O que a gente tem visto, né? Esse ano, a visitação não só no Aquarrio, como também em todos os atrativos do Rio de Janeiro, a gente tem tido um crescimento muito grande. A gente está com um aumento de estrangeiros na cidade recorde. A Embratur divulgou recentemente, a gente nunca chegou a esses patamares, nem pré-pandemia. Então, a gente tem visto o Aquarrio refletindo esse movimento que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Então, para vocês terem ideia, nos últimos 5 meses, a gente está com um crescimento de mais de 10% versus o mesmo período do ano anterior. E a gente está com uma questão muito curiosa, que a gente está com 40% do nosso público de estrangeiro. Então, a gente vê que a gente está conseguindo atrair esse público de outros países para o Aquarrio, para a região. É um público que ele vem com o intuito de gastar e de passar o tempo, e a gente vê muita oportunidade aqui na região. O turista ele vai para o Aquarrio, ele vai para o Museu da Manhã, alguns vão para o mar. Eu acho que a gente tem um desafio ainda de trabalhar esse polo internacionalmente, né? A gente tem o Porto Maravilha, tudo para ser um Brooklyn, para ser um Porto Madeiro, falando a nível de turismo e entretenimento. Não falta nada, os atrativos já estão aqui. O que falta no olhar do turista? Falta a questão que a gente falou aqui anteriormente. Segurança, se sentir seguro. Falta algumas questões de mobilidade, que a gente precisa ter mais opções desse translado entre os atrativos. E falta esse desenvolvimento comercial. Então, assim, opções gastronômicas, ponto comercial, lojas comerciais,
para tornar o percurso dele entre o Aquarrio e o Museu da Manhã, vamos dizer que são os lugares mais visitados pelos turistas, mais atrativo. Na época do legado olímpico, tinha tocha, tinha muita ativação aqui, mas não continuou acontecendo. Então, hoje, o que a gente vê? No próprio Aquarrio, a gente, não sei se todos aqui já conhecem, né, mas fica aqui meu convite, a gente viu uma oportunidade do turista que está indo para lá, não só turista, como o público brasileiro também, ele queria ficar mais tempo ali. Porque, bem ou mal, a gente está localizado num local que o acesso existe um tempo de deslocamento. Se o turista estiver hospedado na Barra, a gente está falando de quase 1 hora de deslocamento. Para você chegar lá e fazer 1 ou 2 atrativos é muito pouco, ele quer passar o dia. Então, a gente começou a inaugurar Second Gates no Aquarrio. O que são Second Gates? Hoje você tem o Aquarrio, que é o nosso principal atrativo. A gente inaugurou o Museu de Cera, a gente inaugurou o Mar de Espelhos, que é uma opção instagramável. E a gente foi vendo que cada vez mais o turista está ficando mais tempo e gastando mais dentro do aquário. Então você vê que existe uma carência de mais opções de entretenimento na região. E agora, assim, até em primeira mão, assim, lançar para vocês, a gente vai inaugurar mais um atrativo dentro do Aquarrio. Então agora vão ser 4 atrações dentro do mesmo complexo, né? A gente está até agora se posicionando não mais só como aquário, é um complexo turístico. Porque o cliente vai lá, ele pode passar 4 horas do dia dele dentro do mesmo equipamento, que são novas atrações. E esse novo atrativo que a gente está trazendo é um atrativo junto com a Globo. Então, ele vai trazer muita visibilidade, não só para o aquário, como para toda a região. E aí fica assim, acho que o fórum tem uma proposta muito legal, né? Que é de soluções. A gente está aqui não é para ficar choramingando, a gente está aqui para falar de solução e ser prático. Então, assim, como atrativo, a gente tem um dever de casa de cada vez mais pensar em como a gente pode divulgar e promover a nossa cidade e o nosso local do entorno. E aí eu deixo aqui o dever para todos nós, eu me incluo nessa pauta também, o que a gente pode fazer para aproveitar o máximo dessa divulgação e desse público qualificado que está vindo para cá. Como a gente pode pegar esse painel anterior, que a gente falou muito sobre história, cultura, como a gente pode botar isso no circuito turístico da cidade, para fora, internacionalmente. Isso é único, é uma identidade única aqui do Porto Maravilha. Os turistas vêm para cá, não sabem sobre a pequena África. E isso não dá para fazer sozinho, não é só o poder privado, é uma parceria público-privada. Acho que é um desafio da gente chamar prefeitura, chamar governo. É uma dor de todos nós, assim, é uma identidade. Quando você vai ver o Porto Madeiro, quando você vai ver o Brooklyn, vou me pegar nesses exemplos que eu acho que são referências a nível de Porto, olhando o lado de entretenimento. Você não tem uma identidade, uma história tão rica quanto a nossa. Isso é único, isso vende. A história do Brasil, ela é vendável para fora, ela é única. É a nossa identidade. Então, assim, eu acho que, como atrativo, as principais oportunidades que a gente tem é esse desenvolvimento da área comercial, tanto gastronômica, principalmente de pontos comerciais, segurança, mobilidade e pensar em como a gente consegue trazer a nossa história e identidade para dar uma pitada única na nossa área. Perfeito, Camila. Uma salva de palmas, por favor. Você pontuou algo muito importante sobre a questão da falta de interlocução entre os pontos turísticos de entretenimento. Então, se você vai fazer um trabalho grandioso só pelo Aquarrio, falta também o entorno conversar entre si. Então, isso já vem sendo falado em outras edições do evento, a falta de comunicação integrada entre todos os agentes aqui da região portuária parece que é um trabalho independente e não codependente. Então, o ponto que você falou, eu já puxo para a representante do IDG, que representa o gerenciamento ali do Museu do Amanhã. Como você vê essa questão da interlocução turística, de trazer eu vou até trazer um outro gancho de um outro painel que já foi de outra edição aqui do nosso evento, Natália, que a Denise Lima, ela representa o Pier Mauá, e ela fala sobre o grande desafio de um turista descer do cruzeiro e explorar o Porto Maravilha. Ele acha que ele não precisa, então ele fica dentro do navio. Então, você incentivar o turismo desse porto para esse turista que desce, vê o Aquarrio, a Yupstar e os museus e a valorização da cultura local, já é uma forma de movimentar essa cultura e economia, principalmente aqui na região portuária. Então, a minha pergunta para você, no teu ponto de vista, que vem desenvolvendo o IDG pelo Museu do Amanhã, como tem sido essa interlocução
E esse atrativo desse público para o museu, hoje em dia, tendo em vista que só a imagem dele já fala por si só, né? Então, como vem sendo feito esse trabalho por vocês? Pessoal, boa tarde. Mais uma vez eu peço desculpas em nome do Ricardo Piquet, que precisou se ausentar. O IDG ele tem uma expertise que ele trabalha essa questão de pensar o turismo, de pensar a cultura de forma integrada, né? Nós somos responsáveis pela gestão de vários equipamentos culturais no Brasil, o Paço do Frevo no Recife, Museu das Favelas em São Paulo, vamos chegar agora em Belém com o Museu das Amazônias para a COP30. Então, a gente já tem essa característica de pensar de forma integrada, né, junto aos espaços. Como a Camila falou aqui, a gente busca essa integração com os equipamentos culturais ao redor, com o mar, com o próprio Aquarrio. Agora, a gente também tem uma área de pesquisas dentro do Museu do Amanhã que tem buscado soluções e apontado para os nossos vizinhos para quais caminhos nós podemos percorrer em busca dessa integração. E eu trago aqui um exemplo assim, que parece que foi bem simples, mas que já deu uma modificada. Nós fechávamos o museu às segundas-feiras. E aí nós olhamos para o nosso vizinho, nossos vizinhos vimos que quando as pessoas vêm ao centro do Rio, elas buscam fazer aquele circuito, CCBB, Museu do Amanhã, Mar, Aquarrio, e o dia, se deparar com o Museu do Amanhã fechado às segundas-feiras já era uma questão. Então nós mexemos nisso, já percebemos o aumento de público oriundo dessa mudança no dia, e a gente tem buscado outras formas de colaborar, como, por exemplo, parcerias entre as regiões com bilhetes, né, quem entra ganha acesso a outro, promoção conjunta de eventos culturais institucionais, trazer também o pessoal da região, porque a gente entende que os moradores da região da Pequena África são os principais divulgadores do que acontecem ali dentro, né? Então a gente busca promover eventos com parceiros da região. A gente tem o Baile Black Boom, que aconteceu ano passado, as festas juninas, sempre com os vizinhos, e aí a gente consegue também mexer com a economia local. Quando a gente fala de trazer os vizinhos, a gente fala também não só de trazê-los para o museu, mas de construir o Museu do Amanhã com a gente, né? Então, a gente acha que essa forma de integração, não só com os parceiros que estão ali do lado, mas também com o território, com a comunidade, fortalece a estratégia de ampliação da cultura, porque quando a gente pensa no turismo, a gente tem dados aqui, como a Camila falou, que eu vou compartilhar com vocês, a gente recebeu agora, só em janeiro, mais de 100 mil visitantes, né? E desse total, 70% eram turistas. Então, a gente já tem um número bom de turistas, a gente está conseguindo fazer um trabalho local, mas a gente quer mais. A gente quer um trabalho de integração com a comunidade e está buscando também nossos vizinhos para nos ajudar com isso. Esse movimento que você diz da comunidade em si é fazer o Rio consumir o Rio. Exatamente, exatamente. A gente tem um público no Museu do Amanhã que é um público não habitual de museus. O Museu do Amanhã ele é um museu que é porta de entrada da cultura no Rio de Janeiro. 50% dos visitantes do Museu do Amanhã não são público habitual de museu, né? E desses, 20% nunca tinham visitado o museu antes. Então, a gente tem um trabalho ali que é de dar acesso à cultura, que é de trazer as pessoas, mostrar que é o Museu do Amanhã, que os museus são para todos, não só o Museu do Amanhã. Nós somos porta de entrada para a cultura no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, a gente precisa olhar para os turistas, a gente olha, mas a gente também trabalha com as pessoas que estão no território. E a gente fortalece essas estratégias para que juntos a gente consiga também, lógico, aumentar o número de turistas, que já teve um bom aumento, foi o maior número de turistas no Museu do Amanhã, nesse primeiro quadrimestre, né, segundo os dados da Embratur, mais recentes. Mas a gente também quer fazer com que o Rio consuma o Rio, como você mesmo falou. Eu volto aqui para o... Salva de palmas, por favor. Eu volto agora para o Hiroshi. Ele representa o Núcleo de Ativação Urbana, o NAU. E fala-se muito que o Porto não tem vida noturna, né? Então, eu até provoco um pouco nesse sentido. Como é que você, pensando nesse polo multicultural que é como a identidade da NAU hoje, que vem trazendo e resgatando esse entretenimento noturno, até porque a gente vai ter um painel aqui para falar sobre habitação, como o Porto está sendo consumido e como o Porto está sendo um alvo de altas expectativas, tendo em vista que vem um público morar e residir por aqui. Então, como é que tem sido feito esse trabalho da NAU de trazer a tão famosa vida noturna que só se espera de Lapa, enfim, Pedra do Sal, e para mais para o entorno e o interior mesmo da região portuária? Hiroshi. Bom, boa tarde.
obrigado mais uma vez aí pelo convite, poder participar aqui e colaborar, trazendo um pouco da experiência, né, desses últimos 10, 12 anos aqui desenvolvendo ações no Porto. Exatamente sobre sua fala, eu queria trazer uma reflexão entre passado, presente e futuro, né? Há cerca de 10, 12 anos atrás, quando a gente cria o núcleo de ativação urbana ali, muito empoderado pela própria Odebrecht, a Tishman, a Porto Novo, a própria prefeitura, entre outras ações, para ajudar a desenvolver o território, a meta era falar sobre visibilidade. Então, como é que a gente traz as pessoas para um território que até então a cidade tem uma percepção de ser abandonado, não seguro, né, e faz com que, durante o dia, já existia uma atividade profissional, corporativa, aqui em algumas empresas que já aconteceu e outras que já estavam vindo com os novos corporativos. Só que a gente tinha um grande desafio, que era: a gente precisa gerar visibilidade para o território e também manter ocupado no momento que esses prédios estão fechados, para fugir do vandalismo, né, a destruição, os locais que acabavam de ser entregues eram deteriorados. E aí vem a estratégia de vamos trazer mais pessoas para cá. De lá foram criados eventos com olhar de dia, com olhar de tarde, mas a meta principal era ocupar os finais de semana para que isso daqui não ficasse deserto, porque de segunda a sexta, de certa forma, tinha um cuidado maior por parte dessas empresas do território, mas depois vinha aquele vazio e aumentava mais ainda a sensação de que esse território ele não existia na cidade. Foram inúmeros shows, festivais, eventos, outras estratégias, eventos até como Colabora América, né, fóruns com a ONU e jovens de comunidades, trouxemos todas essas etapas. Isso ficou claro, o potencial do território, a necessidade disso e o resultado. Beleza. Vem, passado o tempo, chega um pouco mais à frente, pandemia, volta de novo essa preocupação de como a gente mantém isso aqui ocupado, só que agora de segunda a segunda, porque o território está fechado, as despesas não estão trabalhando, estamos, né, todos ali presos dentro de casa, naqueles processos. Como é que a gente continua fazendo que as pessoas olhem para cá? Vem a iniciativa do Distrito de Arte do Porto, junto com a CURI, de continuar fazendo que as pessoas, ao passar, ao caminhar, ao circular, e principalmente no olhar de ocupar a rua, elas entendessem que esse território ainda continuava vivo, continuava se movimentando. Foram diversos murais de artes, instalações artísticas, mobiliários urbanos, desafio de design com a Braskem, entre outros criados. Chegamos agora, que eu posso dizer que é o presente e quase futuro, né, que é o desafio de, uma pergunta que eu recebo todos os dias, inclusive de pessoas que compram apartamentos da CURI, entram em contato nas nossas páginas e falam assim: eu comprei um apartamento no Epicentro, eu queria saber se aí vai continuar tendo esses festivais, essas festas. Alguns, no sentido de não estar preocupado com a questão do barulho, de que eles querem que pelo menos exista movimentação, pelo menos naquele momento, porque eu sei que em algum momento esse barulho vai incomodar, e outros com um olhar de eu vou morar aqui e vai ter um evento com 10, 12 mil pessoas, com palcos de 40 metros, como a gente faz, trazendo todos os artistas do Brasil. E aí a resposta que eu peço para o meu time de comunicação sempre dar às pessoas é: enquanto ainda possível, continuaremos, sim, trazendo esses eventos, esses festivais, porque o território, de fato, ele ainda não está ocupado como se tem de expectativa. Mas a tendência é que a gente vá mudando, né, essas ações, as iniciativas, os eventos, os projetos, tudo que vai acontecendo. E do ano passado para cá, a ESPM nos convidou para fazer um estudo do território, que eu posso compartilhar com cada um de vocês, sobre as atividades de desenvolvimento do núcleo de ativação urbana com esse olhar do futuro, né? E todas as pesquisas feitas pela ESPM, até com moradores de outros residenciais e até pessoas que já moravam aqui antes, era a mesma dúvida: vai ter esse movimento noturno? Então, o que era uma solução, né, há 10, 12 anos atrás, e teve o seu papel, deu certo, trouxe visibilidade para a região, manteve ocupado, manteve seguro, hoje já é uma preocupação para esses novos moradores. Só que uma parte desses novos moradores, eles também querem entender de que, será que eu vou me sentir isolado num bairro deserto depois das 9, 10 da noite? Será que isso vai me trazer uma segurança, né? E aí vem os desafios. Como é que a gente constrói esse território, o porto, digamos assim, com o olhar de entender a necessidade desses novos moradores,
de entender cultura, entender turismo, entender alimentação, né? Assim, o cara tem que sair daqui para ir em Botafogo, ou na Tijuca, ou na Glória, Flamengo, acho que são os bairros. A falsa sensação de que o Porto está preparado para o avanço que ele promete, né? Exatamente, assim. Tem esse distanciamento ainda que, assim, são muitas dúvidas na cabeça hoje de quem está comprando, de quem tem o desejo de vir investir hoje, trazer a sua rede para cá, o seu bar, né, a sua franquia. Então, o convite que eu tenho feito hoje, tanto isso parte para o meu time, na parte de criar, na área de desenvolver, e também para o território, é falar assim, bom, não é porque a gente passa agora a ocupar com alguns moradores, né, nos próximos meses e anos, que a gente literalmente desiste do que já foi feito. A gente adapta, a gente reconstrói e a gente pensa de uma forma que possa trazer ainda resultados e manter essas pessoas ainda quererem sair de casa. Uma frase que eu ouvi muitas pessoas e vi em muitas pesquisas, principalmente com os novos moradores, era assim: será que eu vou me sentir ilhado no meu condomínio? O que eu faço? O Museu da Manhã está fechado depois de um certo horário. O Aquarrio está fechado depois de certo horário. A Roda Gigante, né, Rio Star, fecha às 6 horas, 5 horas é o último horário. O que tem? Esse é um ponto de reflexão que a gente tem que pensar. Como que a gente cria bairros ricos de serviço, ricos de ocupação, ricos de entretenimento, de cultura, mantendo a cultura local, isso é essencial, isso tem que existir de uma forma ou de outra, sem ser transgressor aos hábitos, né, de quem está vindo morar. 2021, o Fajardo, ainda na Secretaria de Urbanismo e Arquitetura, chamou eu, Rafael Vidal, mais outras pessoas, para falar de como a gente enxergava esse território sendo ocupado com as novas moradias. E aí uma coisa que foi muito falada, e eu não tenho visto hoje isso, até nas políticas públicas e também no desenvolvimento do território, tem provocado constantemente isso nas reuniões com o distrito até, é que o crescimento do região do Porto, do território, ele tá acontecendo. Então, hoje tem um residencial aqui, um corporativo. Aqui tem um museu. Mas aonde que vai ser a área destinada a existir bares? Porque é uma atividade totalmente diferente. Esses bares, eles vão funcionar até um pouco mais tarde. Esse morador, ele não pode ter contato com esse som, com esse barulho, que é uma coisa que hoje eu venho acompanhando de perto com os bares de Botafogo. Tenho conversado muito com eles, com a Secretaria de Ordenamento. Eles estão nesse desafio. Botafogo surgiu em várias partes ali com um boom absurdo nos últimos 2, 3 anos, assim, que é lindo de se ver, mas ainda assim é um bairro residencial. Então, agora, esses comerciantes desses bares todos que surgiram lá, eles começaram a se reorganizar porque a prefeitura veio, fez o papel dela na questão de ordenamento e falou, não dá mais dessa forma. Então, passa agora todos eles tentarem achar caminhos e apresentar isso para o poder público e até internamente de como transformar. Aqui, a gente tem uma coisa muito diferente e única, que é, eu não preciso chegar a ser um problema para a prefeitura e os órgãos de segurança pública terem que intervir. Eu posso pensar desde agora. E aí, a provocação dentro do olhar de solução que eu trago é, temos edifícios corporativos, tem vários, alguns deles com todas as suas lojas vazias. Esses edifícios corporativos, eles estão no entorno, tem proximidades ali com residenciais. Quais são as outras áreas que a gente tem hoje, como território, possíveis da gente dedicar que essa área seja um polo gastronômico? Isso é um olhar que as construtoras, o poder público, o próprio distrito empresarial, entre todos os players que estão aqui, e as associações de moradores, que eu tenho certeza que daqui a pouco vão começar a surgir, precisam olhar. Porque se não se pensa, se não planeja, não se cria, né, principalmente numa estratégia de placemaking, o que vai acontecer? Vai surgindo, vão se adaptando, coisas vão acontecendo, e daqui a pouco vem toda a problemática de moradores, turismo, trânsito. Eu quero chegar na minha casa, mas eu não consigo porque tem um evento, um fórum acontecendo ali no novo hotel e eu não consigo acessar minha rua. Tudo isso tem que ser pensado. Só que é muito um olhar de, principalmente, ordenamento, pensar áreas. Vamos pensar hoje a rua X. Essa rua ela vai ser uma rua que a gente pode pensar estrategicamente com um olhar de desenvolver, ser um polo de gastronomia, ser um polo de serviços, né, para evitar esse processo. Então, o núcleo de ativação urbana hoje, o que a gente mais vem quebrando cabeça é de que forma
hoje o Cidades, que é um complexo multicultural que faz parte do núcleo de ativação urbana, ele pode vir a atender às novas necessidades e desejos desses moradores, continuar tendo as atividades que ele tem, né, e integrar com o território. Esse é o desafio que eu trago, essa provocação hoje dentro do fórum, para todos nós pensarmos, museus, parques, o poder público, né, as agências que aqui atuam hoje, as construtoras, porque isso vai evitar muita dor de cabeça lá na frente. A gente vai conseguir fazer algo que o Rio de Janeiro nunca teve, que é um planejamento antecipado de territórios. O centro do Rio hoje, com a construção do projeto do Reviver Cultural, fez esse processo, achei muito inteligente. Foi a criação de um anel que este perímetro aqui todo ele está dedicado a receber museus, bares, música ao vivo, shows, galerias de arte, etc. Obviamente, o entorno dentro desse perímetro não deve ter residenciais, justamente para que não seja um transgressor ou problemático ao outro. Então, de novo, trago essa provocação de que todos nós aqui hoje, muitas pessoas aqui fazem parte desse desenvolvimento do Porto, possamos pensar juntos de que forma a gente continua ocupando a noite aqui, de que forma a gente faz isso também integrando esses moradores, que é o desafio que eu não sei quanto vocês devem receber de mensagem nesse sentido, mas a gente recebe muito. Olha, Hiroshi, uma salva de palmas, por favor. Você pontuou algumas coisas que eu vou trazer justamente para provocar o Iago a pensar junto nisso. Por quê? Como está sendo desenhado esse avanço da região portuária? Será que está sendo desenhado, de fato, ou a gente só está vendo mudar, e quando chegar as emblemáticas que a gente vai realmente pensar sobre as problemáticas quando tivermos que lidar com elas de fato? Então, temos a chance de desenhar um avanço. Então, por que não desenharmos juntos, né? Você falou sobre essa questão da vida noturna, de como é engraçado falar isso, porque o Porto Maravilha ele tem atividade comercial, atividade portuária, atividade turística e agora habitacional. Então se tornou um bairro, né, com a sensação de bairro. Mas para tudo isso que está vindo, existe um sentimento muito singular de quem já mora aqui. Então, como que a galera que já mora aqui vê o avanço da região portuária? E aí eu trago uma visão do Iago, e Camila, eu sei que você tem agenda, se você precisar ir, não tem problema. Gente, obrigada. Eu vou ter que... Muitíssimo obrigada por estar presente no nosso painel de hoje, por ter contribuído. Iago, a pergunta que eu te faço, você é gerente de territórios e cidadania cultural da Secretaria Municipal de Cultura. Então, você vê muito de perto essa dor da falta de valorização cultural, e isso é um movimento da Secretaria de Resgate e movimento também de diversas entidades aqui no Porto Maravilha, que tem da valorização cultural como isso de uma forma atrativa para o turismo internacional, estadual e o próprio Rio que consome o Rio. Como que você vê essa questão da inovação e do avanço de fora para dentro, mas o movimento inverso, de dentro para fora? Como que o Porto comunica a identidade dele? Ótima pergunta. Gente, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Como é bom também produzir esses espaços aqui. Obrigado, Léo, pelo convite. Porque a gente tem, talvez, depois de muitas décadas, a possibilidade da gente inventar um novo espaço. Acho que já começa por aí. É bom lembrar também que esse território aqui, a zona portuária, ela já foi descrita por alguns atores, urbanistas, como o sertão da cidade do Rio de Janeiro, o sertão carioca. Bom, se a gente imaginar que aqui era o sertão, ainda na época do Cais do Valongo, antes mesmo do Cais do Valongo, a gente pode imaginar que, apesar de ser um lugar habitado, era um lugar árido, árido de ocupação, de sociabilidade, de cultura. Então, a gente recebe esse lugar dessa forma. Mas a gente também compreende a construção histórica desse lugar, né? A gente tem um patrimônio que é reconhecido pela Unesco como patrimônio mundial da humanidade, que está representada pelo Cais do Valongo, que é um sítio arqueológico que está firmado em um tripé cultural histórico de memória, que é o Instituto dos Pretos Novos, representado hoje pela Dona Mercedes, que é a Pedra do Sal, que hoje ela é muito badalada, está hypada na cidade. Não tem um turista que visita a pequena África que não passe pela Pedra do Sal, que tem muita história. A gente
acho que foi você que falou sobre os dados, sobre o turismo aqui na região da Pequena África, que é a Pequena África da zona portuária. Bom, hoje está quase paritário a visitação dos estrangeiros nessa área, nessa região, com as praias. Quando que a gente imaginou que a gente receberia visitas por um conteúdo de história e memória? As pessoas hoje estão reconhecendo que o Rio de Janeiro não é apenas as suas belezas naturais, né? Então, assim, há uma história sendo contada aqui, muito representada pelo maior porto escravagista do mundo. Não que tenhamos orgulho disso, mas a gente pode ter orgulho da preservação, do esforço da comunidade, tanto do setor privado, sociedade civil organizada e o poder público, que só a partir dessa união que a Unesco passa a reconhecer em 2017 o Cais do Valongo, que também é um processo ainda de uma intervenção pública e privada a partir do projeto Porto Maravilha. E aí é bom lembrar, gente, que eu acho que o prefeito Eduardo Paes adoraria estar aqui para poder falar desse tema, porque é alguém que é muito entusiasta dessa proposta de revitalização de uma área que estava esquecida, de fato. Ele sempre lembra que foi um desafio enorme na época das Olimpíadas, que, na verdade, foi um pretexto para fazer essa intervenção urbana aqui, de fazer a derrubada da perimetral. E é impressionante como a derrubada da perimetral possibilitou que a gente tivesse um outro lugar. Porque aqui era pouco habitado, pouco conhecido, e eu estou falando de trânsito, tá, gente? De transeunte, porque aqui já havia moradores, aqui já havia produção cultural sendo realizada, e aqui já havia memória. Mas o Cais do Valongo, que é o nosso maior patrimônio da cidade, estava tampado por dezenas de intervenções urbanas que foram sedimentando e apagando uma memória que era importante porque identifica a nossa identidade cultural. Então, a partir da revitalização do Cais do Valongo, do porto, da zona portuária, que foi possível a gente redescobrir aquilo que a gente já sabia, que o Cais do Valongo estava ali. E a partir disso a gente começa a recontar a história, não sobre o prisma da revitalização urbana, mas também de uma valorização da nossa identidade. Bom, o Rio de Janeiro possui uma identidade, apesar das multiplicidades culturais que nós temos aqui. É importante entender que essa produção de uma cidade, de um espaço, não começou agora. E aí eu vou retroceder um pouco antes, falar um pouco das tias baianas que desceram aqui no Rio de Janeiro, trazendo a sua cultura da Bahia para cá. Bom, houve um êxodo cultural muito grande, um êxodo regional dentro do Brasil que a gente chama de diáspora brasileira, que é a descida dos nordestinos com a crise da cana e vem para o Rio de Janeiro, só que encontram aqui uma cidade hostil, encontram aqui um processo de revitalização que queria identificar culturalmente a nossa cidade a Paris da época. Então, assim, houve derrubadas de igrejas católicas para fazer a Presidente Vargas. Então, foi assim, um atropelo atrás de atropelo urbano. Imagina só, você vir do Nordeste, sendo preto, para cá, e você encontrar esse nível de política de exclusão. Então, as tias baianas iniciaram, naquele momento, um processo de inventar uma cidade possível para elas habitarem. Então, acho que, nesse momento, o nosso desafio aqui, que é em conjunto com os moradores que já estavam presentes aqui, junto com as instituições que fazem a preservação e a salvaguarda dos nossos patrimônios antes da revitalização, e a iniciativa privada que está chegando também, engajada em criar uma cidade, um bairro, um espaço que seja possível e democrático, eu acho que é um momento muito especial. E é bom que tenhamos o reconhecimento da nossa responsabilidade aqui, porque as tias baianas fizeram isso. E hoje nós temos a oportunidade de fazer dentro de um espaço e inventar um lugar possível, imaginar esse espaço. Bom, o Hiroshi, ele está sempre com a gente nos workshops que a prefeitura
executa, junto com outras lideranças comunitárias, sempre qualificando o debate. Eu acho que as provocações que ele traz, eu acho que é um pouco que a gente tem que dividir tanto o poder público, o setor privado e a sociedade civil. Porque a gente estava com o Léo esses dias, no evento que a Sandra do Porto Maravilha RJ realizou, não é, Flávia? Esses dias, a gente discutia muito, porque no encontro havia moradores novos que estavam chegando e os antigos. Então ficou muito aquela coisa, né? A gente está pensando numa cidade, mas já tem uma aqui com a sua identidade e a sua sociabilidade já estabelecida no espaço. Quem são esses novos moradores? E é muito engraçado, porque fica uma expectativa, porque é um pouco do que a gente não sabe. Gente, produzir uma cidade não é você ter controle de tudo sobre ela, porque tem gente ocupando esses espaços. Antes de acontecer, né? Isso tem Antes de acontecer. Eu acho que o processo está acontecendo e nós somos sujeitos dessa história. Então, é importante ter essa consciência. Nós estamos ocupando um espaço e que nós precisamos produzir um acesso a esse espaço da forma mais democrática possível, que a gente possa coabitar e respeitando a história dele. Então, a gente conversando, porque haviam artistas ali, né, Léo? Porque, por exemplo, hoje nós estamos numa fase da revitalização em que nós conseguimos urbanizar, mas falta ainda imaginar essa cidade com a sua produção artística e os produtores culturais dela, né? Então a gente pensa assim, bom, como é que a gente vai imaginar essa cidade com a arte que já era produzida aqui e os novos artistas que estão chegando? Porque isso que eu acho que dá o espírito desse espaço também. Eu acho que democratiza. Eu acho que a cultura é o nosso instrumento de democratização, a ocupação do espaço e o direito à cidade. Quando a gente ocupa as praças públicas, quando a gente ocupa as ruas, seja à tarde, de manhã ou à noite, que é muito importante. E é algo que tem feito falta. Então, é o desafio nosso da Secretaria de Cultura, que tem trabalhado isso desde o seu início da revitalização, na construção dos 2 grandes museus, que a gente tem muito orgulho. O Eduardo Paes sempre gosta de contar essa história, de quando ele iniciou e pensou, no primeiro momento, na criação desses 2 museus, o Museu da Manhã e o Museu de Arte do Rio. Eu cheguei a trabalhar no Museu de Arte do Rio na área de território, e aí a gente fez o diagnóstico socioterritorial para entender como que a comunidade, a Providência e o Morro da Conceição estavam entendendo esses museus. Porque quando chegou, a gente ainda não tinha comunicado. A gente não, na época eu estava sociedade civil. E era interessante, porque eles ainda não tinham entendido que o museu devia ser permeado por eles, pela identidade do seu território. Talvez os museus não tivessem entendido isso também. Eu acho que a mudança desse paradigma acontece quando os 2 museus criam gerências voltadas para políticas de território e de acessibilidade, porque isso permitiu com que o próprio território penetrasse nos museus e influísse, inclusive, na sua curadoria e nas suas programações culturais. Eu fiquei muito feliz com o Museu do Amanhã, com um baile Black Bom. Gente, você vê a praça lotada. E muita gente do território. No Museu de Arte do Rio, os vizinhos cadastrados, eles têm o direito à gratuidade. Isso é importante, que essas instituições que chegam para essas regiões entendam e compreendam a importância do território na própria construção identitária deles, dessas instituições. Porque aí sim a gente está entendendo que o novo chega, mas pedindo bênção e batendo cabeça para os antigos, que é um pouco da nossa cultura, que configurou a nossa identidade e a nossa maneira de ser e de estar no mundo. Então, todo o nosso, na Secretaria de Cultura, na condução do secretário Lucas Padilha, a gente tem pensado, quando a gente vai acessar a Pequena África, porque a gente está cobrindo o Rio de Janeiro de ponta a ponta, né? E temos o entendimento de que Pequena África, já Madureira para a gente é uma nova Pequena África, pela sua ativações culturais que acontecem lá. Mas aqui é um espaço de memória importante, que tem uma história muito forte, e os olhos do mundo
estão voltados para cá. Então, assim, essa responsabilidade histórica de dentro para fora e de fora para dentro, de dentro para fora, é entender que hoje nós somos uma vitrine. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande quanto à preservação do nosso maior patrimônio hoje. E eu, particularmente, eu acredito que a identidade que se configurou aos cidadãos cariocas e à nossa cidade, ela é prioritariamente, principalmente afro-referenciada, por toda a nossa história. Eu acho que a gente consome o Rio, mas consome o Rio que foi culturalmente desenhado por esses que chegaram no Cais do Valongo e as tias baianas que desenvolveram o modo de estar, mesmo que na época era uma cidade hostil. A gente, Luana, lançou no ano passado, Hiroshi estava lá, né, no Centro Cultural Rio África, onde foi a Promatre. Muita gente muita gente do território nasceu na Promatre. Então nós vamos ter um memorial. Meu Deus do céu. Raquel, me perdoa. A Raquel que fez a condução da última mesa, ela tem um projeto Providenciando no Morro da Providência, e ela foi a doula minha e da Juana, do meu filho de 6 meses. E ela faz um trabalho fundamental, e não é só para o Morro da Providência, porque ela ocupa esse espaço aqui, trazendo um pouco da cultura do Morro da Providência. Então, quando ela faz o convite para a gente ir lá, é porque as pessoas, a primeira favela do Brasil, Morro da Providência, que constituiu uma cultura consolidada. Então, o Morro da Providência tem muito a dizer dos caminhos que a gente quer percorrer dessa área do Porto. Então, vale a pena chamar a Raquel para fazer esses debates. Aqui estava o Fernando também, estava a própria Dona Mercedes, o Nadai, a Flávia, a Sandra. Tem gente aqui do território que já estava antes da gente. Então, acho que vale a pena a gente fazer essa conversa, Léo. E parabéns por poder reunir esse grupo. A prefeitura vem fazendo esses encontros também com a sociedade civil. Mas antes, só para dar uma notícia que já foi notícia nos jornais. No ano passado, o prefeito Eduardo Paes anunciou o Centro Cultural Rio África, onde é a Promatre, que está fechada. Esse centro cultural vai ficar à frente do Cais do Valongo. E lá a gente pensou num concurso público de arquitetos negros, porque do lado tem o prédio Rebouças, que foi o primeiro engenheiro negro da cidade, esse que desenhou a linha amarela, que só foi se realizar depois, o próprio Túnel Rebouças. Então, ele, um homem negro que pensou urbanamente a cidade, gente. Muito importante ele, porque as obras dele, ele já havia falecido e as obras dele foram acontecendo durante os anos. Então, nesse prédio que vai ficar, esse prédio Rebouças, vai ser um centro de interpretação do Cais do Valongo. Cais do Valongo que a prefeitura revitalizou e faz a conservação dos achados arqueológicos que hoje estão lá dentro do prédio Rebouças, que a gente hoje quer muito a autorização do Corpo dos Bombeiros e trabalhando para isso, junto com a Fundação Palmares e o Ministério da Cultura, para que a gente possa abrir para o público a visitação dessas peças arqueológicas que são importantes para contar a nossa história. Do lado vai ser o Centro Cultural Rio África, que foi pensado por um concurso de arquitetos negros, e nós tivemos um escritório que é composto por arquitetos negros que desenharam um projeto maravilhoso. A gente pensa com esse centro cultural uma conexão muito grande com o território e que ele possa produzir atividades culturais e artísticas com os artistas do território, que é uma juventude muito especial, gente, porque ela tem muito respeito à sua ancestralidade e dos seus antepassados, mas ela atualiza a linguagem artística com as vivências que se dão hoje na região da Pequena África. Então, a Prefeitura do Rio ela tem um compromisso não só com a revitalização urbana, mas também na valorização da cultura e da identidade desse território. Muito obrigado.
Iago, acho que a gente pode até já fechar o painel, porque você deu uma aula realmente sobre região portuária, desde o seu começo da diáspora africana, que é realmente como surgiu a região portuária, depois veio a atividade portuária em si, veio a revitalização do porto em 2012, chegando ao que a gente entende de porto hoje em dia. Algo que é emblemático, que a gente tem que fechar o painel falando sobre isso, que não tem como a gente falar sobre cultura sem falar sobre identidade. E não é possível a gente falar sobre inovação e avanço da região portuária sem falar sobre a valorização cultural regional local antes de se falar sobre Porto Maravilha. Então, algo que você disse e pontuou muito bem, como que a comunidade local vê esse avanço? Quem perguntou o que eles pensam sobre isso, se eles estão aqui desde sempre? Então, como eles veem esse avanço? O que eles esperam disso? Que olhar tem para isso, para eles, quando falamos de cultura e de conexão com o território, como você mesmo pontuou? Então, o Fórum de Soluções do Porto Maravilha, ele concentra uma interlocução entre o setor público, o privado e a comunidade, porque aqui acontece muita coisa. Então, quando a gente fala sobre mapear, como o Hiroshi mesmo pontuou sobre o Dataporto, a gente está lançando um estudo de mapeamento territorial e também entra o Código Carioca, a gente tem até um representante ali ao fundo do salão. Quando a gente fala sobre isso, é sobre mapear as dores e entender que o avanço ele já acontece, mas de que forma isso está sendo desenhado. Iago, você pontuou sobre o fato de que realmente não dá para a gente conseguir aparar todas as arestas e ter tudo embaixo do braço das asas, né? Mas de que forma a gente consegue interlocutar e pensar junto em soluções. Por isso, 4º Fórum de Soluções do Porto Maravilha. Né? Então, a gente convida a comunidade, a gente convida quem pensa sobre esse território, a gente convida a atividade portuária, o próprio Ministério de Portos e Aeroportos representando o poder público, o poder municipal, a Prefeitura do Rio, e essa interlocução que aconteceu, por exemplo, no painel 1, de dividir e entender o que dói em mim, que talvez você esteja fazendo, mas que está prejudicando, e como é que a gente consegue entrar em um consenso. Então, muitíssimo obrigada. Para fechar, eu só queria uma frase de cada um. O que vocês esperam do Porto daqui a 10 anos? Porque a mudança já acontece, mas no ponto de vista de cada área de vocês, entretenimento, cultura e identidade territorial, o que vocês pensam para o futuro do Porto? Olha, o Museu do Amanhã, a gente fala, é um museu que a gente não fala sobre o futuro. A gente fala sobre o amanhã. Porque quando a gente fala sobre futuro, o futuro parece ser algo muito distante, né? E o amanhã ele já é mais próximo. Então, a gente quer para o futuro do Porto uma construção coletiva. Como o Iago muito bem falou aqui, antes da gente chegar, a gente pediu licença, porque já tinha muitos saberes ancestrais ali, porque já era produzido conteúdo cultural, tecnológico. Então, o que o Museu do Amanhã quer para o Porto Maravilha é que esse futuro, que esse amanhã seja construído coletivamente, cada vez mais com a participação da comunidade e do território. Não tem como você fazer cultura sem pensar isso em conjunto com quem está ali, com a comunidade e com o território, porque cultura é impacto social. Perfeito, muito obrigada. Iago, o que é o futuro do Porto para você? Meu Deus, me pegou super de surpresa isso. Eu podia ter pensado antes. Mas assim, falando com o meu coração, por ter trabalhado no território na iniciativa privada aqui no Porto e agora no território no poder público, eu gostaria muito de ver a Providência como um patrimônio mundial da humanidade, porque é a primeira favela do Brasil. A gente fala muito de dores, mas lá também tem muita potência. E você, Hiroshi, no ponto de vista do entretenimento, da noite, da vida noturna aqui do Porto Maravilha, e toda essa interlocução entre os setores que você bem pontuou, a necessidade de pensar nesse redesenho ali da região portuária, o que é o Porto do futuro para você? É assim, não só pelo olhar do entretenimento da noite, né? As nossas ações elas nunca foram pautadas só nisso, assim, são ações que vão no 360, do SG, macro, né? Social, de tudo, porque uma frase que a gente construiu lá 12 anos atrás, que território rico ele tem que ser diverso. Então, não dá para a gente falar de desenvolvimento territorial pensando só em ocupar quando está vazio, né, reconhecer a ancestralidade e todo o conteúdo, mas sem pensar no social, na educação, né, no olhar de como tudo isso se desenvolve. Se vocês pararem para ver hoje, a gente se preocupa muito com uma rotina mais corporativa, né? Aqui falando da comunidade para baixo, que é esse olhar de pessoas adultas. Mas, ok, são 9 mil, 20 mil novos moradores e famílias, vem um grande desafio. São 9 mil. Tem crianças, adolescentes,
pessoas que ainda estão solteiras, que vão se casar e vão formar famílias aqui. E, ao mesmo tempo, essas pessoas também vão trazer diversos hábitos de consumo, né? Dos seus bairros, das suas cidades. Acredito que deva ter pessoas da Baixada, da região oceânica vindo nesses moradores, das áreas periféricas de Zona Norte, do Rio de Janeiro, Zona Oeste. Cada lugar ele tem uma história, ele traz consigo uma cultura, uma vivência, um hábito, né? E isso tudo vai passar a vir para cá. É um choque para quem já está dentro e para quem vem de fora. Como é que a gente constrói? O olhar desses 10 anos é exatamente isso. Como a gente constrói esses novos moradores com tantas histórias, tantas vivências, tantas culturas, tantos hábitos, numa região que também já tem a sua história, a sua vivência, a sua cultura e o seu hábito. E, de novo, crianças, jovens e adolescentes. Os que estão na comunidade, que deve ser o primeiro a ser olhado, porque não posso falar no território rico sem que todo o seu olhar no 360 ele esteja também aquecido, mas também esses novos moradores que estão vindo para cá com as suas crianças, com seus filhos, que vão precisar aprender sobre a história desse território, não só o que eles veem na escola, mas na prática aqui, e nós somos responsáveis por apresentar isso, e também na segurança deles, na conexão deles de olharem hoje, eu moro aqui no Rio Wonder, no Rio Energy, mas existe uma comunidade aqui, eu posso acessar? E esse morador também dessa comunidade, ele olhar e falar assim, eu posso estar ali embaixo? Esse é meu olhar para esses 10 anos. Essa integração, ela tem que ser na construção. E você... Educar adulto já é difícil, né? Mas a gente tem uma oportunidade muito única. São novas famílias, novas crianças, outras crianças. Se a gente conectar esses dois olhares através de projetos, iniciativas, o museu com seus programas que são riquíssimos, né? Os parques, as escolas que vão vir, as que já estão, a gente consegue, as próprias empresas, a gente consegue, de fato, ter um porto maravilha, né? Um porto que essas crianças se sintam ocupadas, presentes, elas possam ter orgulho de quando adolescentes falarem, eu moro num bairro que é considerado a Pequena África. Por que Pequena África? Por isso, isso, isso. Ela sabe exatamente onde ela está, qual é a história, e ela aprende isso com quem já está aqui, com essas crianças e adolescentes da comunidade, do entorno, nas escolas públicas ou nas escolas particulares ou nos cursos que venham a construir. Esse é meu olhar para os próximos 10 anos. Construir essa integração do novo, das crianças que vão vir, dos adolescentes, com o pai de 2 meninos, e do território. Assim a gente vai conseguir construir um território de fato unificado, diverso e rico. Perfeito, muitíssimo obrigada pela participação de todos vocês, representando o IDG Museu da Manhã, representando a Secretaria Municipal, esse mapeamento territorial, como foi muito bem dito, pontuado por você, e Hiroshi, representando a Nau-Cidade, e também o Distrito Empresarial do Porto. A gente faz um intervalo agora de 45 minutos e retomamos com o painel a segurança e tantas outras questões. Boa tarde a todos.